Metroid Dread foi anunciado na última Nintendo Direct da E3, um dos grandes destaques da conferência e digo até da E3 inteira. Com esse anúncio, algumas dúvidas ficaram no ar. Como pode o Metroid 5 ser lançado após o Metroid Prime 4 que ainda não lançou e o 5 vai sair antes do 4? Estaria a Nintendo lançando um jogo indie de Metroid? É, meus amigos, a gente escuta de tudo nessa internet e um deles é sério que a Nintendo vai lançar um jogo indie de Metroid cobrando preço cheio? E aí vem o questionamento, Metroid é indie, galera? Bora falar sobre isso aí. Play. Então vamos começar do começo. Metroid, ou Metroido, foi lançado em agosto de 86 para o Nintendinho. O jogo contava com uma visão de plataforma que era muito popular naquela época, mas ele tinha um conceito que era praticamente único. Você tinha que explorar um lugar completamente desconhecido, um ambiente completamente hostil, onde você precisava coletar upgrades, armas e recursos para poder ir habilitando determinado local onde você já passou e não conseguiu acessar por causa da falta daqueles recursos. Esse formato viria evoluir com o tempo e ser referência para vários jogos até hoje. Tivemos uma sequência para o Game Boy chamado Metroid 2 Return of Samus, que foi lançado em novembro de 81 para a América do Norte e janeiro de 92 para o Japão. Uma sequência foi lançada para o Super Nintendo, o novo console de mesa da Nintendo nos anos 90, chamado Super Metroid, que foi lançado em março de 94 para o Japão e abril de 94 para as Américas. O Super Metroid, por se tratar de um jogo num console mais parrudo, 16 bits, ele trouxe o mesmo esquema do Metroid 1 de Nintendinho, só com gráficos muito superiores, jogabilidade melhorada e também muitos mais recursos locais para explorar. É o Metroid de Nintendinho muito melhor, muito mais incrementado. E aí o último jogo da franquia veio ser lançado no Game Boy Advance, chamado Metroid Fusion, que foi lançado em novembro de 2002. Ali no Game Boy Advance, com Metroid Fusion, foi o último jogo lançado de Metroid nesse formato já conhecido. Não houve até então nenhuma sequência do Metroid Fusion. Nós tivemos remakes, como por exemplo o Metroid Zero Mission pro Game Boy Advance, que é o remake do primeiro Metroid de Nintendinho, e tivemos o Metroid Samus Returns no 3DS, que é o remake do Metroid 2 Return of Samus de GBA. Mas a continuação da história, um novo jogo na linha temporal, nós não tivemos, até o anúncio de Metroid Dread. Então você pode contar comigo aqui 4 jogos: Metroid de Nintendinho, Metroid 2 Return of Samus de Game Boy, Super Metroid de Super Nintendo e Metroid Fusion de GBA. Então nós temos o Metroid 1, 2, 3 e 4. Então por isso que quando o Metroid Dread foi anunciado nessa Direct da E3, a primeira coisa que apareceu foi o Metroid 5, para você entender que seria um jogo padrão de Metroid no estilo clássico, plataforma e continuação da história, com o nome Metroid Dread. Então o Metroid 5 não tem nada a ver com o Metroid Prime 4. O Metroid Prime 4 ainda está em desenvolvimento e vai ser lançado em algum momento. Metroid Prime é a franquia Metroid em uma outra perspectiva, na visão primeira pessoa, no estilo First Person Adventure. É como se fosse um FPS, um jogo de tiro em primeira pessoa, mas como o Metroid tem todo esse esquema de explorar, de pegar recurso, upgrade, ele não é bem um FPS, porque o tiro, o shooter dele, não é o principal do jogo. O principal é a exploração, é a aventura ali que tem por trás do jogo. Então a gente chama Metroid Prime, a franquia, a série Metroid Prime, de First Person Adventure, FPA. Então lá no GameCube, em 2002, Metroid Prime foi lançado, ok? Em parceria com a Retro Studio, que é uma subsidiária da Nintendo, e uma reimaginação para os tempos modernos da franquia Metroid foi colocada ali em Metroid Prime. E foi super bem aceito. O jogo tem 3 versões, Metroid Prime 1, 2 e 3, e a 4 que foi anunciada para o Nintendo Switch, que a gente não viu nada até agora. O desenvolvimento foi iniciado em 2019, mas eu espero que a gente veja alguma coisa até o final do ano que vem. Então não confunda, Metroid Prime 4 é uma coisa, Metroid 5 ou Metroid Dread é outra. É a mesma franquia, só que em estilos diferentes. O Metroid 5, o Metroid Dread, é o estilo clássico, e o Metroid Prime é o estilo reformulado. A mesma coisa que você pegar, por exemplo, hoje nós temos Mario Bros no formato 2D, no formato New Super Mario Bros, e nós temos os Marios 3D, que é o Mario Odyssey, Mario 3D World, Mario Galaxy, etc. A mesma coisa para Zelda. Nós temos The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Majora's, Twilight Princess, Skyward Sword, Breath of the Wild, que é a adaptação daquele jogo que a gente já conhece de Zelda lá de trás, Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, etc. em 3D, mas ainda continua os jogos 2D naquela visão isométrica nos dias de hoje, como a Link Between Worlds no 3DS ou o remake de Link's Awakening que saiu para o Nintendo Switch. A franquia coexiste com as suas duas versões, a clássica
e a mais contemporânea, tanto para Mario, tanto para Zelda e também para Metroid. E pela Nintendo trazer de volta esse esquema clássico, esquema esse que foi tão bem sucedido e foi tão sucesso nos anos 80, 90 em diante, esquema esse que é tão influente que várias empresas se basearam nesse estilo Metroid para lançar seus jogos. Num determinado momento, na era PlayStation, saiu um jogo muito conhecido e famoso chamado Castlevania Symphony of the Night. Esse jogo ali pegou todo o esquema de Metroid, Super Metroid, tudo que já tinha saído de Metroid, e implementou na franquia Castlevania, colocando algumas pitadas a mais de RPG. Por causa de Castlevania Symphony of the Night, surgiu um subgênero, digamos assim, e acabou virando um gênero de jogo, chamado Metroidvania. Então, se você não sabe por que se chama Metroidvania, é justamente isso. É a união de Metroid com Castlevania, mais especificamente por causa de Symphony of the Night. Porque nenhum jogo de Castlevania tem a ver com Metroid. Se você jogar os Castlevania antigos antes de Symphony of the Night, nada tem a ver com Metroid. Symphony of the Night que juntou aí Metroid com Castlevania, e depois de tantos jogos, tantas empresas se inspirarem nisso, principalmente as indies, que a gente vai chegar lá, chegou o Metroidvania. Eu, particularmente, não ligo se chamam de Metroidvania, estilo Metroid, que seja. Mas, na minha concepção, deveria ser chamado o gênero Metroid. Porque Metroidvania dá a entender que o gênero é mesclado entre Castlevania e Metroid. Porque a essência de um Metroidvania é exatamente o que tem num Metroid. Não é o que tem num Castlevania. A adição de RPG é a adição que vários outros jogos, outras empresas fazem nos seus Metroidvanias. Tem vários tipos de Metroidvania, mas a essência, que é você ter um mapa gigantesco, e você tem áreas fechadas, onde você vai ter que explorar aquele mapa, pegar recurso, fazer upgrade, para poder explorar o mesmo lugar, para poder voltar naquele lugar e acessar agora que você tem um recurso específico. Essa é a essência de Metroid. Não é a essência de Castlevania. Castlevania pegou no Symphony of the Night, e por sinal é um jogaço, eu amo, platinei no PS4. Mas enfim, essa é uma outra conversa. Tendo essa influência enorme no mercado de games, Metroid, várias empresas começaram a se basear nesses jogos. E hoje em dia, como o mercado de indie está muito forte, quando eu falo hoje em dia, bota aí já uns 10 anos para trás, tá? De 10 anos para agora, o mercado indie foi crescendo demais. E um dos gêneros favoritos desse mercado era Metroidvania, por dois motivos. O primeiro, é uma parada que a galera buscava lá da nostalgia, porque determinado tempo pra frente das gerações, esse tipo de jogo Metroidvania foi ficando no esquecimento. Ele meio que morreu na era do PS1, do 64, e foi ressurgir de fato com esses jogos indies, com essas empresas indies lançando esses jogos baseado em Metroid, Castlevania, Symphony of the Night, ou seja, Metroidvania. Então ficou muito característico essas empresas indies terem esse formato Metroidvania, primeiro pela nostalgia e segundo pelo custo. Porque você pega e faz um jogo 2D, um jogo que não é 3D, um jogo mais limitado ali, onde você consegue fazer alguma coisa menor, num estilo agradável, que vai chamar bastante público, é interessante para uma empresa que tenha pouco recurso. E aqui a gente já entrou no ponto de falar sobre empresas e jogos indies, então a gente tem que começar pelo começo, a gente tem que começar pelo conceito. O que é um jogo indie? O que é uma empresa indie? O que é indie, numa forma geral? Indie é diminutivo de independente. Então toda empresa de desenvolvimento de jogos que desenvolve os seus jogos, ela não é uma empresa grande, ela não tem por trás dela uma publicadora enorme para enaltecer aquele jogo, é chamada de empresa indie. E se aquela empresa lançar um jogo, ela vai lançar um jogo indie, porque ela por si só, pelos seus próprios esforços, sem nenhuma grande empresa por trás financiando ou ajudando, ela vai lançar seu jogo. Então pode ser considerada uma empresa indie. Só que em nenhum momento da história do mercado de games ou de qualquer outra coisa, estava taxado que uma empresa indie, ao lançar jogos indies, ela necessariamente tem que ser um jogo de baixo orçamento. Não. Se aquela empresa independente tiver um grande orçamento por trás, porque tem alguém com grana investindo, pode sair dali um jogo de grande orçamento. Então, não necessariamente um jogo indie vai ser um jogo 2D, vai ser um jogo pixel art, vai ser um jogo pequeno, vai ser um jogo não comparado com AAA, por exemplo. Você pode sim ter um jogo indie comparado com AAA, caso aquela empresa indie tenha grana para bancar. E aí com o lançamento daquele jogo, pode ser que ele faça um grande sucesso, ele exploda, aquela empresa ganhe muito dinheiro e ela saia do âmbito indie porque ela deixa de ser uma empresa inicial, uma empresa que começou ali e passa a ser uma empresa com mais experiência, com mais grana, com mais
desenvolvedores, fica muito maior, passa a ter um prestígio e uma visão de mercado, ela deixa de ser uma indie porque agora ela já tem um porte maior e ela passa a ser uma grande desenvolvedora ou uma grande publisher. Só que na prática a gente vê que a maioria dos jogos hoje que são lançados por empresas indies são jogos de menores orçamentos, porque na maioria das vezes, quando alguém faz uma empresa indie, fecha uma desenvolvedora indie, são pessoas que não têm uns recursos muito avançados, não têm muito dinheiro, então vai começar ali de baixo, lançando jogos com orçamento menor, para aí sim começar a crescer e aí conseguir lançar jogos maiores. Geralmente é assim que funciona. Mas não quer dizer, não significa, indie não significa jogo de baixo orçamento. Indie significa empresa independente, que não tem nenhuma grande por trás bancando aquilo ali, basicamente. Então, sabendo desse conceito, você já deve perceber que tem grandes erros na comunidade que muita gente fala por aí. Um deles é, por exemplo, Ori. Ori é um jogo excelente, eu amo Ori. Ori and the Blind Forest Will of the Wisps, pra mim, tá no mesmo nível de que muito jogo AAA por aí. Eu sei que ele não tem o mesmo investimento que um grande jogo como, sei lá, God of War, Zelda Breath of the Wild, ou um Halo 5. Eu sei, eu tenho essa consciência. Ori é chamado por muita gente de jogo indie. Por quê? Porque ele é um jogo 2D, ele é um jogo 3D, ele é um jogo plataforma, ele é um jogo Metroidvania. E a galera já assimila aquilo ali como se fosse um jogo indie. Só que Ori de indie não tem nada. Ele até foi em algum momento, a Moon Studios em algum momento, que é a empresa que desenvolveu ele, ela começou um projeto ali independente, só que a Microsoft veio e falou, vou bancar. E a Microsoft bancou. A partir do momento que a Microsoft entrou com grana para poder ajudar no projeto ou com grana para fazer a publicação e a divulgação e o marketing daquele jogo, ele deixa de ser um jogo indie, porque ele tem investimento de uma grande publicadora por trás. Deu pra entender? Cuphead é a mesma coisa. A Ninja Theory de Hellblade é um exemplo um pouco interessante, mas ele vai um pouco na contramão. Ela começou como se fosse uma desenvolvedora indie. Se eu não me engano, ela foi fundada por um adolescente ali entre 2000 e 2004. E depois ela foi tomando um corpo, assim. Ela até teve alguns projetos em parceria com a Microsoft para publicar jogos no Xbox, até mesmo com a Sony também para poder publicar jogos no PlayStation 3. Mas era uma empresa, começou como indie, conseguiu alguns projetos de publicação ali para poder fazer alguns jogos, então já ganhou um porte legal. Quando fez Hellblade, ela lançou independente. O Hellblade é um lançamento da própria Ninja Theory, só que ela já tinha um recurso legal, já tinha dinheiro porque ela tinha uns projetos anteriores. Então o Hellblade, ele pode até ser considerado um jogo indie, só que é uma empresa que já tinha um histórico lá atrás. Mas, de fato, Ninja Theory não era nenhuma Capcom, nenhuma Activision, nenhuma Konami, e sozinha ela foi lá com seus próprios recursos, fez o Hellblade e lançou o Hellblade. Então o Hellblade, ele pode até ser considerado sim um jogo indie, por causa disso, porque Ninja Theory, independente nesse projeto específico, lançou esse jogo e ela não era nenhuma grande publisher, nenhuma grande desenvolvedora. A partir daí a história, logicamente, do sucesso do Hellblade, a Microsoft comprou a Ninja Theory e hoje, logicamente, quando saiu o Hellblade 2, não tem a menor condição de chamar ele de um jogo indie, já que a empresa foi comprada pela Microsoft, o desenvolvimento está sendo bancado pela Microsoft e vai ser publicado pela própria Microsoft. Beleza, dando a introdução de o que é um indie, como é que funciona o mercado de indie, a gente já viu que a gente tem um pensamento um pouco diferente e até preconceituoso. Quando a gente vê algum jogo que ele é no formato 2D, ou ele é no formato plataforma, alguma coisa assim, a gente tende a chamar aquele jogo de indie. Por quê? Porque a gente assimila que aquele jogo é um baixo custo, e quando a gente vê um jogo baixo custo, a gente assimila a uma empresa de desenvolvimento pequena ou indie. Mas não necessariamente isso é o correto. Incorretamente, muita gente está taxando ou menosprezando Metroid 5 ou Metroid Dread como um jogo indie, como a Nintendo estivesse lançando um jogo no estilo indie num preço cheio. Sendo que a franquia Metroid, da própria Nintendo, foi a que implementou esse estilo, esse gênero no mercado, e ela está relançando após 19 anos o jogo clássico dela, uma nova continuação, um andamento na história de uma coisa que ela inventou, de que ela implementou, uma coisa que quantidade enorme de desenvolvedoras, indies ou não, copiaram ela, e agora ela tá lançando seu jogo. E ela tá sendo vista agora como se estivesse lançando um jogo indie, justamente por ter tanto jogo indie baseado num jogo que foi um grande sucesso dela. Não faz muito sentido. A gente sabe que a Nintendo é uma grande desenvolvedora, a Nintendo é uma grande publicadora, ela faz jogos desde jogos mais simples, party games, até grandes sucessos como Mario Odyssey e Breath of the Wild. Então, a Nintendo ela atua em vários segmentos, seja de público, seja de investimento de jogos, seja de franquias, etc.
Então a Nintendo atua em todos os lados. E ela é uma das grandes desenvolvedoras que ainda apostam e ainda tem sucesso com jogos plataforma 2D. E quando eu falo plataforma 2D, eu tô falando de jogos que são na visão de plataforma 2D. Porque o Metroid Dread, por exemplo, de 2D ele não tem nada. Ele é completamente em 3D. Isso já elimina um monte de jogo indie por aí que a galera tá comparando como se fosse igual ao Metroid Dread. Porque esse jogo, que foi anunciado pela Nintendo na Direct, ele é 100% 3D. Você vê que todas as animações, cutscenes, que são animações que tem pra caramba no trailer do jogo mostrou, na Treehouse mostrou, o tempo todo é em 3D, é modelagem 3D pra tudo quanto é lado, é o cenário 3D, inimigo 3D, Samus, tudo, efeito, explosão, partícula, existe ali, só que a visão padrão do jogo é uma visão 2D, não é uma visão 3D. Só muda pra 3D quando vai pra alguma cinemática, alguma cutscene, alguma coisa assim, e que por sinal tá sensacional. Então a Nintendo, como proprietária da franquia, que influenciou o mercado inteiro na sua época e depois ajudou pra caramba o mercado indie a se mostrar para o mundo, ela vem agora com o jogo dela, com o peso da marca, com o conhecimento de manipular essa marca e esse gênero e com o investimento Nintendo. Então não tem como chamar um jogo como Metroid Dread de um jogo indie, não faz o menor sentido, é completamente errado em todas as esferas. E quem faz isso de forma ignorante, acredito que deveria se informar um pouco mais. E quem faz isso já sabendo dessa informação, aí realmente é só questão de rage, de hate gratuito ou de coisa de fanboy idiota que quer fazer briguinha de internet por causa de videogame. Videogame é coisa pra se divertir, quem fica brigando por videogame, sinceramente, eu acho que precisa se tratar, sei lá, arrumar uma coisa que fazer. Então não tem como chamar Metroid Dread de um jogo indie. Aí vamos pra polêmica do preço. Vale $60? Cara, essa polêmica, já tô cansado de falar dela. Acho que quem escolhe que vale $60 ou não é o consumidor. A Nintendo se acha no direito de cobrar $60, por quê? É uma franquia mega reconhecida, é um jogo que a galera tava esperando demais, ela sabe do seu potencial, ela sabe da sua qualidade, porque não há como comparar uma qualidade de um jogo feito em excelência de gameplay, um jogo feito em excelência de correção e fiscalização e lançamento de um jogo sem bug, e uma excelência, num geral, de uma franquia que ela domina, de um gênero que ela lançou, do que a Nintendo. Não tem como comparar um jogo Metroid novo que vai ser lançado com qualquer outro jogo indie no mesmo gênero Metroidvania. É incomparável. Então, você pegando essas informações, quem define se vale ou não é o mercado. Se o mercado vai acatar o Metroid Dread sendo o jogo mais clássico, obviamente um investimento menor do que o Metroid Prime 4, por ser um jogo muito mais complexo para se desenvolver e fazer, custar o mesmo que o Metroid Prime 4 vai custar, é o público, é o mercado. A Nintendo confia na sua capacidade, na sua qualidade e na sua excelência em produzir jogos e vai lançar $60. O que o mercado vai responder para ela? Vamos aguardar. No momento, já tá respondendo super positivamente, porque a maioria das pessoas adoraram o anúncio. Na Amazon americana, ele ficou como o jogo mais vendido assim que ele foi anunciado, ou seja, as pré-compras, as pré-vendas estão explodindo. Os feedbacks positivos estão enormes. Os fãs que aguardaram 19 anos para uma continuação da franquia nesse molde padrão, tradicional, clássico, estão adorando. Agora, tem uma galera que não curtiu muito. Talvez não tenha curtido muito, porque um jogo como o Metroid Dread, um jogo clássico, plataforma, 2D, na visão e não na concepção do jogo, fez mais barulho do que conferência de todas as outras. Fez mais barulho do que vários jogos genéricos de FPS. Fez mais barulho do que uma empresa grande como a Sony que nem entrou na conferência. Então, é o que eu falei, essas pessoas que gostam de ficar brigando por console, por videogame, elas não devem ser levadas em consideração. O que deve ser levado em consideração é a história, é o que é, como é que funciona o mercado, como é que funciona a precificação, como é que funciona a valorização de uma marca, como é que funciona a capacitação de uma empresa para desenvolver um jogo de excelência, e como ela vai entregar isso e precificar isso pro mercado. É assim, Metroid Dread é um jogo super esperado, que vai vir com uma qualidade Nintendo de ser, de uma empresa que criou o gênero e que soube manipular o gênero de forma excelente, e tá lançando um jogo novo agora, que tá super esperado por todo mundo. Paga quem quer, compra quem quer, aproveita quem quer, eu vou aproveitar demais, porque eu prefiro esses jogos de Metroid clássico. Voltei até a jogar o Super Metroid, que nunca zerei, estou apaixonado pelo jogo, tô quase zerando, tô no final dele já, desde quando saiu a Direct eu tô jogando. Recomendo a vocês fazerem a mesma coisa, vocês têm Switch Online, aproveita a hype, vai lá, joga Super Metroid, que você vai ver como o jogo é sensacional e só vai te encantar e te preparar para poder jogar o Metroid Dread quando vier em agosto.
Então é isso, galera, esse de comenta aqui que eu trouxe pra vocês sobre Metroid é indie. Espero que eu tenha ajudado aí diversos conceitos. Compartilha com aquele seu amiguinho, aquela pessoa que gosta de dar rage desnecessariamente esse vídeo pra eles entenderem que não tem nada a ver, eles estão falando uma grandíssima besteira e pra parar de passar vergonha na internet, talvez esse vídeo ajude eles, beleza? Lembrando dos parceiros do canal, se você quiser comprar qualquer jogo digital, compra na nuvem. Por enquanto, até dia 21, o cupom DIGPLAY3 está válido para os jogos que estão em desconto na nuvem da própria Nintendo. Tem jogo da Nintendo por 30% de desconto lá. Tem Zelda, tem Paper Mario, então aproveita lá. E esse cupom DIGPLAY3 funciona para todo o site, dando 5% de desconto também. Inclusive no eShop Card, se você quiser comprar uma coisa na eShop brasileira, usa o cupom que você vai comprar. Você vai pagar mais barato no eShop Card, você vai ganhar cashback na nuvem para sua próxima compra e você ainda vai ganhar cashback da Nintendo. Então, comprar na nuvem é sempre melhor, seja no eShop Card ou nos próprios jogos. Loja Big Boy Games é o maior acervo de mídia física dessa internet brasileira. Você vai achar aquele jogo mais raro, até o mais popular, com certeza lá. Então, se você é um colecionador, a melhor loja para você achar os seus jogos é na Loja Big Boy Games, o link tá na descrição. A loja Cogumelo Shop é a maior loja nintendista desse Brasil, então tudo que você achar de Nintendo Switch, você quer achar lá, produto, hardware, vai estar lá, o link vai estar na descrição também. E a Amazon é o lugar mais barato para você comprar Switch tradicional, micro SD de 128 ou qualquer outra coisa que você queira comprar. Utilize o link da Amazon que você, só de clicar no link, buscar o que você quer comprar e comprar, você já ajuda o canal pra caramba e eu agradeço, tá bom, galera? Segue nas redes sociais, @canal DIGPLAY. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!